19 de outubro, o João Pedro Melo, que acompanha aí, não é, o Auxílio Brasil, não é? A confirmação aí do novo valor do Auxílio Brasil, se é que saiu mesmo. Vamos saber agora com o João Pedro Melo. Muito boa tarde para você, hein, João Pedro? Oi, Danilo, boa tarde a você, ao Cláudio, também a todos que nos acompanham. Não saiu, viu? A expectativa era para o anúncio ainda hoje, mas ainda aguardando a votação da PEC dos precatórios, o governo federal adiou esse lançamento do programa Auxílio Brasil. Esse programa vai substituir o Bolsa Família e vai ser pago nos próximos meses até 2022. O valor do benefício será de R$ 400 para cerca de 17 milhões de famílias. Mas desse total, R$ 200 seriam de fato do benefício, outros 100 de um complemento que ficaria fora do teto de gastos e outros R$ 100 para o pagamento da conta de luz e compra do gás. O fato é que essa nova proposta está dentro do prazo citado inicialmente pelo Executivo. Isso porque a parcela derradeira do auxílio emergencial foi paga ao longo desse mês de outubro. A gente lembra que os membros da base governista continuam trabalhando para garantir aí os 308 votos que são necessários para aprovar essa PEC que muda as regras para o pagamento das dívidas do governo que já tem sentença judicial definitiva, ou seja, os precatórios. A matéria propõe que até 2029 os precatórios com valor acima de 66 milhões de reais podem ser quitados com uma entrada de 15% e outras 9 parcelas anuais. Já os que têm valor de 66 mil reais serão quitados à vista. A ideia é exatamente liberar recursos para esse novo programa social. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aponta que o momento é de organizar o orçamento do país. Que há necessidade realmente de se organizar o orçamento do Brasil. O Brasil não pode parar a máquina pública, não pode não ter espaço para a criação do novo programa e não pode deixar de ter uma previsibilidade nas suas finanças com relação a essa indústria de precatórios que existe no Brasil. Bom, se for aprovada então no plenário da Câmara, essa matéria vai ser analisada pelo Senado. São necessários os votos de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. O fato é que a divulgação feita pelo Executivo hoje tem também a intenção de apressar essas análises, já que a ideia do Palácio do Planalto é iniciar o pagamento desse novo benefício logo no início do mês de novembro. Tá aí João Pedro Melo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo, portanto, né, Cláudio, então essa indefinição aí do novo valor do Auxílio Brasil. Obrigado, viu, João Pedro? Bom trabalho. Queridos, um abraço a todos, bom trabalho. Então, esse valor de R$ 400 no total, né? Uhum. Ou seja, o Bolsa Família mais a extensão do auxílio emergencial, etc. e tal, chegando a ser um total de R$ 400, esse número foi definido, foi encomendado, digamos assim, pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. Ele então passou essa bola para a equipe econômica para que eles encontrassem uma maneira de chegar a esse número, que era o número que ele considerava o mínimo razoável, né? Todo mundo falava muito em R$ 300, etc. e tal. Um mês antes, em julho, o secretário do Tesouro chegou a afirmar que dava para pagar R$ 500. Foi quando veio aquela pancada do precatório. Os precatórios que representavam um gasto anual médio de 45 bilhões de reais, de repente a Justiça fez essa gracinha com o governo e dobrou a parada, né? Dobrou a obrigação de o governo pagar 90 bilhões de reais no ano que vem. Muita gente no Palácio Planalto, inclusive, acha que foi uma coisa política para tentar inviabilizar ações do governo no ano que vem. E inviabilizar, inclusive, políticas sociais. Porque, obrigado a pagar 90 bilhões, o governo deixaria não haveria dinheiro nem sequer para pagar pensão, aposentadoria, salário de parte dos servidores. Seria uma tragédia, né, para o país. Mas, enfim, depois de muitos entendimentos, muitos vai e vem, muita coisa, eles acabaram chegando a essa conclusão que o João Pedro Melo nos relatou agora, nos detalhou agora, uma solução negociada, nem tanto nem tão pouco, né? E com isso abriu caminho para que o governo chegasse a esse número do novo valor do Auxílio Brasil, que será a nova denominação do Bolsa Família. A questão é que há uma divisão no governo, sabe, Danilo? Uma divisão muito forte no governo. Tem setores da equipe econômica que acham que essa coisa de políticas sociais é muito custo e etc. e coisa e tal, e aquela dificuldade que a gente conhece
de todo o governo ajudar pobre, né? Ou coisa difícil é destinar recursos para pessoas pobres. Você vê que os principais representantes e porta-vozes do chamado mercado criticaram muito fortemente o governo, falando em calote dos precatórios, etc. Não estamos falando ali de uma viúva ou de uma pessoa muito modesta que tem ali 10 mil reais para receber, 5 mil reais para receber do Estado, não. Essa pressão, esse lobby é exercido por banqueiros, por altos empresários que têm créditos de precatórios que eles compraram, inclusive, a maior parte dos casos não é nem de precatório devido não é crédito de precatório nas mãos daqueles que foram originalmente beneficiados por uma decisão judicial condenando o governo a pagar aquela indenização. Há um mercado de precatórios no país, há uma verdadeira indústria, né, como diz o presidente da Câmara, e muita gente, muitas empresas vivem disso, compram os precatórios com deságio, né, pagam ali 40%, 50%, 60% do seu valor de face e são ricos, são pessoas, investidores ricos, e eles guardam aqueles precatórios no cofre e ficam esperando o momento de receber o dinheiro total, né? O valor de face do precatório. E aí você vai ver, vai ter nova grita, né? Nova grita sobre como é que pode, o tal do mercado, né? Vai reclamar. Como é que pode, isso aí é demagogia, e aí como é que faz, e a questão fiscal, e o teto de gastos, todo mundo muito preocupado com o teto de gastos, só na hora de destinar dinheiro para gente pobre, que precisa de dessa política de transferência de renda para botar comida sobre a mesa. Precatório não. Precatório aí tem que pagar, não importa o impacto que aquilo provoque nas contas públicas, né? É uma velha discussão. Mas o que se espera mesmo é que prevaleça a decisão dos chamados ministros da área política do governo. Tem ali uma queda de braço, que eu já trouxe aqui essa informação antes, entre os ministros da área política e social. Eu estou me referindo ao ministro da Cidadania, ministro do Desenvolvimento Regional e tantos outros que cobram muito do ministro da Economia um compromisso maior, digamos assim, com as ações de governo, as ações sociais de governo. Até porque disso depende, inclusive, as chances de reeleição do atual presidente. É essa a alegação que eles fazem. Foram críticos, inclusive, do aumento do IOF a pretexto de financiar, de arrumar dinheiro para pagar esse auxílio emergencial ou ajudar a pagar o Bolsa Família, etc. Os ministros, inclusive, fizeram estudos técnicos mostrando que aquele IOF não era necessário aumentar. Inclusive, chegaram a encaminhar esse estudo ao presidente da República, dizendo para o presidente revogar, recomendando que o presidente revogasse ou determinasse a revogação do aumento do IOF. Isso não aconteceu ainda, mas tinha aí uma briga, e essa briga foi o que fez o presidente cancelar o anúncio que estava previsto para hoje, agora às 17 horas, combinandinho aqui com o Bastidores do Poder, para a gente mostrar ao vivo, mas isso acabou sendo cancelado, mas eu tenho a informação de que a tendência é prevalecer esse valor de R$400. Cláudio, acho que dá para a gente comentar aqui na abertura também do Bastidores do Poder sobre a situação da Petrobras, né? Que pode ser que não consiga atender a demanda por combustível. É um destaque aí do Diário do Poder, não, Cláudio? Danilo, é um caso gravíssimo, né? A Petrobras há muito tempo deixou de servir aos interesses do Brasil, serve aos interesses dos seus acionistas, sobretudo os acionistas minoritários, privados. São eles que mandam na política de lucros da Petrobras. A Petrobras parou de investir, aliás, isso inclusive foi até denunciado pelo próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, dizendo que a Petrobras parou de investir e só foca a sua atuação na produção, na geração, na fabricação de lucros para distribuir com essa gente, né? Esse é que é o problema. E nessa direção, a Petrobras cancelou unilateralmente metade, 50% ou mais, dos pedidos de compra de combustíveis, segundo informação da Associação de Distribuidoras de combustíveis, chamada Brasilcom. Essa Brasilcom divulgou nota em que diz que
aspas, as reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para a compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento. E aí é que vem, talvez, uma das explicações para essa medida da Petrobras, sabe, Danilo? Porque é o seguinte, escassez de gasolina, escassez do produto, do combustível, força, é claro, que fará com que o preço do combustível aumente. É mais uma jogada, né, em prejuízo do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro fica aqui absolutamente pasmo, né, petrificado com essas manobras. Temos uma empresa que tem o monopólio, inclusive na encomenda e compra desses combustíveis, e de repente decide cancelar 50%. Por que isso? Né? Uma das consequências, como eu disse, é provocar a escassez do produto. A escassez representará um aumento substancial no valor do combustível, no litro do combustível, que em alguns casos já custa alguma coisa como próxima de R$ 7,50 em alguns estados. E esse valor tende a aumentar, né? É uma coisa dramática a gente assistir uma empresa que se aproveita do fato de ser estatal, se aproveita dos monopólios que ainda dispõe para impor a política de preços que quiser, a política de preços que melhor possa representar geração de lucro para os seus acionistas, né? Somente no trimestre passado, né, no segundo trimestre, a Petrobras distribuiu mais de 43 bilhões de reais em dividendos, em lucros. 43 bilhões de reais. Não há atividade, nem a Pfizer fatura tanto que é uma empresa privada, e se faturasse tinha que ser parabenizada por isso, porque não usufrui de nenhum favor estatal, nem de nenhum tipo de monopólio, mas nem o fabricante e vendedor de vacina fatura tanto quanto a Petrobras tem faturado com essa política de lucros que impõe aqui no nosso país, né? Uma situação dramática e, olha, o que se espera é que, de alguma maneira, o governo exerça a sua autoridade com relação a isso. O presidente da República já jogou a toalha, já disse que não pode fazer nada em relação à Petrobras, então, sei lá, sabe, abra o mercado para outras empresas. Aí fica somente a Petrobras pode comprar gasolina, somente a Petrobras faz a gestão dos estoques, inclusive com sinais de manipulação para aumentar o preço final para o consumidor. Isso não se faz, isso é uma coisa desonesta. Se é isso que está acontecendo, é de uma desonestidade brutal. Então é preciso abrir o mercado para outras petroleiras do mundo todo que venham para cá, para concorrer com a Petrobras. Não é possível, né? Não é possível que a gente continue sendo submetido a esse tipo de interesse escuso. 5h15, vamos para Brasília. Já ok, Ana Luísa Bessa? Não, ainda não? Daqui a pouquinho, então, o sinal aqui da Band News TV, porque o Marcelo Aro, relator do Auxílio Brasil na Câmara, fala agora, nesse instante, sobre... Acabou de deixar aqui a fala com os jornalistas, estava passando rapidinho aqui algumas palavras, não é, Cláudio, sobre o Auxílio Brasil. A nossa produção aqui vai resgatar aqui a fala do relator, não é, do Auxílio Brasil, o governo adiando, como já trouxe aqui a informação, o governo adiando o lançamento do Auxílio Brasil. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição aqui do Bastidores do Poder, a gente vai resgatar aqui a palavra agora, Danilo, do relator. Diga, Cláudio. Esse adiamento não pode demorar muito, né? Porque o fim do auxílio emergencial é agora, está previsto para 31 de outubro. Nós estamos no dia 19 de outubro. Portanto, é uma decisão que precisa ser tomada, já deveria ter sido tomada, né? E, portanto, esse atraso é muito ruim. Fala-se que houve uma reunião ontem à noite no Palácio Alvorada com vários ministros e o presidente, o pau cantou, teve muita discussão, ameaça de saída. Eu não tenho nenhuma, eu não confirmei nenhuma dessas fofocas. Por enquanto é fofoca. Mas, de qualquer maneira, havia já um clima que precedia essa reunião,
que era aquele clima que eu relatei aqui de queda de braço entre o ministro da Economia e sua equipe e os ministros da área política e social, até porque o ministro da Economia com tantos elogios que recebeu nesses 3 anos do presidente da República, ele se acha, o maior se achão, né? Então, ele não está nem aí para os outros ministros, ele nem recebe ministro, não atende telefone, sabe? É uma relação muito difícil, segundo me relatam alguns ministros do governo de Jair Bolsonaro. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer.